Olá, pessoal! Estamos começando mais um Marca Texto, o programa que coloca o marketing em destaque. Eu sou a Kátia Limberger, estrategista de marketing e fundadora da Oliva Consultoria. Hoje a gente vai falar sobre um tema que acaba aí permeando muito a decisão de várias empresas. Quando a venda ela acaba desacelerando, o empresário ele acaba muitas vezes tendo que tomar algumas decisões. E uma das primeiras áreas a ser reduzida é o marketing. Mas será que isso acontece porque, de fato, ele custa muito caro? Ou porque, às vezes, ele é mal compreendido? Hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema, por que o marketing é a primeira área cortada. O convidado que eu trouxe hoje é justamente para trazer um contraponto que eu trago aqui da comunicação e ele vai trazer um pouco mais do ponto de vista aí do empresário, da parte de vendas. Então é legal ter esse contraponto aqui. Mas antes eu queria fazer um agradecimento especial aos nossos parceiros. A Oliva Consultoria em Marketing e Estratégia, que apoia profissionais e negócios em posicionamento e direcionamento de marketing, e a Colheita, mentoria especializada em direcionamento de negócios e carreira. Hoje eu recebo o Felipe Bitarello, mentor e consultor empresarial, especialista em gestão comercial, inteligência de mercado e desenvolvimento de pequenas empresas. O Felipe, gente, ele tem mais de 15 anos de experiência em consultorias, liderança e gestão e já atendeu mais de 500 empresas diretamente por meio do Sebrae, da Escola de Negócios da PUC e de projetos do governo estadual e nacional. Hoje, ele atua ajudando empresários e profissionais a acelerar o crescimento de seus negócios e com estratégias práticas, comunicação acessível e posicionamento no mercado. Felipe, seja muito bem-vindo ao Marca Texto, é um prazer te receber aqui, mesmo com essa minha voz ainda um pouquinho recuperando de um resfriado, mas deu tudo certo, consegui recuperar a voz. E eu queria começar justamente com essa provocação que é o nosso tema de hoje. Na tua visão, por que o marketing ele costuma ser uma das primeiras áreas cortadas quando a empresa ela precisa reduzir custo? É um prazer gigantesco estar aqui contigo, a gente conversar de novo, né, sobre esse assunto. Eu acho que energia é tudo nessa vida, comunicação é tudo nessa vida. A gente comunica não só pela forma com que a gente se veste, pela forma que a gente é visto, por aí vocês aí de casa, mas também pela forma com que a gente facilita as coisas também, né? E, então, muito obrigado por esse convite, muito obrigado por estar aqui, podendo dividir um pouco da minha experiência com vocês. Eu sei que vocês aí de casa devem ter esperado ali uma pessoa mais quadrada, né? Porque quando fala mais de 15 anos, tu pensa assim, meu Deus, é que eu comecei cedo, né? Não que eu seja muito novinho também. Mas vamos lá, né? Quando a gente fala de marketing, normalmente na concepção do marketing, a gente aprendeu que o marketing ele é muito ligado à operacionalização do negócio, né? Então, o marketing, na visão errônea do negócio, ele é muito ligado a fazer post nas redes sociais, vender um produto ou um serviço. E por isso que muitas vezes ele é cortado dentro das empresas, justamente porque falta essa conexão do marketing com a questão estratégica, né? E o empresário, na maioria das vezes, ele vai cortar o quê? Ele vai cortar aquilo que ele não consegue entender, que ele não consegue ter uma métrica, que ele não consegue ter uma definição, que ele não consegue ter uma visão um pouco mais ampla do negócio, né? E o marketing, muitas vezes, na maioria das vezes, de acordo com a minha própria experiência, ele não está ligado a algum indicador comercial, por exemplo, a algum indicador de faturamento, né? Indicadores são números aí que a gente utiliza para medir se o negócio tá bom ou não. O que eu chamo de exame de sangue do negócio, né? Uhum. Não adianta tu ter só uma prática dentro da empresa que tu acha que pode dar resultado, mas tu não tem como mensurar ela, né? Então, ligar o marketing, o posicionamento daquela empresa dentro das redes sociais, né? Dentro do faturamento, como um resultado do faturamento e de outras práticas também, a gente chama de indicadores. E o marketing ele não está hoje diretamente ligado a indicadores. Então, claro, o empresário ele vai acabar desligando, ele vai acabar cortando os custos daquilo que ele não está conseguindo enxergar, né? Então, assim, marketing sem estratégia é só post solto e eu nem chamo de marketing, né? É uma presença digital. Exato. Concordo muito com essa tua visão, Felipe, até porque eu sempre falo muito e trago muito por essa visão estratégica, porque o marketing, para mim, na verdade, ele não pode ser algo, um silo isolado do negócio. Ele justamente ele tem que estar ligado ali ao negócio. E isso é uma coisa que eu vejo que a maioria das vezes não acontece. Quando eu chego, muitas vezes, nas empresas, é bem isso, assim, eu preciso do post, eu queria começar a minha presença digital nas redes sociais.
Mas para que de fato isso? Como que isso se conecta lá no objetivo de fato do negócio? Então, isso é uma coisa que acontece com muita frequência e é um grande erro, porque o marketing, para mim, ele é uma das áreas que deveria ser privilegiada e estar conectada a todas as outras, porque o marketing ele vai comunicar o que leva muitas vezes o que vai para a rua, mas às vezes tem um atendimento, tem as vendas, tem aquilo que de fato quer se alcançar como objetivo do negócio, mas se o atendimento não está fazendo legal, o marketing comunicou uma coisa e o atendimento não está fazendo seu papel legal, o comercial não está fazendo seu papel legal, é como se o marketing ficar ali num silo, não vai funcionar. E aí não é culpa do marketing, é a culpa das coisas não estarem de fato conectadas. Então eu falo muito dessa questão do marketing 360, porque eu enxergo muito o marketing como uma engrenagem para o negócio. Ele é uma das peças que tem que estar girando junto com as outras, porque senão nada, uma peça emperra ali e tudo acaba desmoronando, né? Não sei se tu concorda com essa visão. Literalmente. A gente veio muito de uma construção da identidade de marketing, da palavra marketing, muito voltado à publicidade. Ai, desculpa. A publicidade. A gente veio muito de uma construção do marketing voltada para publicidade e propaganda. Então, a gente sempre ligou o marketing à imagem, a vídeo, né, a fotografia. E a gente se esqueceu que o marketing, ele é uma área da empresa que é responsável por, literalmente, fazer a empresa ser vista no mercado e como ela vai ser vista no mercado, né? Que nem tu falou, essa questão da engrenagem, de entender que o marketing, ele faz parte, ele é o óleozinho ali, que conduz todos os processos, principalmente atendimento, jornada de cliente, tudo isso, é o que eu chamo de marketing raiz, né? Se a gente for olhar lá, Philip Kotler, quando começou a falar sobre isso, né, que foi o grande pai do marketing ali, que a gente carrega na cabeceira da cama, muitas vezes, né? Ele fala exatamente sobre isso, que marketing não é só tu pegar algo e embalar para vender. É literalmente tu mostrar o porquê que aquilo é importante. É como as pessoas te veem no mercado, né? Por exemplo, você tá me vendo aqui em casa, tá vendo a gente aqui agora. E a gente não tá falando só sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que a gente tá fazendo. Tudo isso que a gente tá falando com a nossa forma de linguagem, com o nosso tom de voz, com a nossa forma de explicar, com tudo isso é marketing. Então, o marketing ele é muito mais estratégico do que, de fato, fazer um post, né? Exato. E falta essa quebra de paradigma, assim, que o mercado vem dando pra gente desde muito tempo. A gente vê até ferramentas grandes se postando dessa forma, né? Não, eu sou uma ferramenta de marketing. Não, tu é ferramenta de marketing. Tu é um braço do marketing que é publicações, que é música, que é vídeo. Isso é um braço do marketing. É uma ferramenta que é utilizada para melhorar o posicionamento da marca, que é como as pessoas te enxergam no mercado. Simples assim. E se a gente não tem... aqui a gente traz bastante também isso, né? Se a gente não se posicione, se a gente não cria, né, não tem clareza até de para onde a gente quer ir, de como que a gente quer comunicar, como tu falou, as pessoas estão vendo e se a gente não tem um posicionamento claro e não mostra, elas vão criar o posicionamento delas por elas mesmas. Então, é muito importante que a gente olhe, né, para isso com muita clareza. Tu acha que ainda muitas empresas enxergam ainda o marketing mais como uma despesa do que como um investimento de fato estratégico? Porque eu acho que, como a gente estava conversando, né? No marketing, às vezes, ele é visto muito como um post, como uma campanha, como uma agência, um impulsionamento, ali o tráfego pago, um material de divulgação. Então, ele facilmente vai entrar nessa lista aí dos cortáveis, né? Mas quando ele tá de fato conectado com o posicionamento, com a questão de venda, mercado, crescimento, a lógica, ela muda completamente, né? Então, o que tu acha, assim? Tu acha que as empresas ainda têm enxergado mesmo o marketing como uma despesa? Sim. Eu sempre faço uma relação de que a empresa que ela gasta com o marketing, ela é uma empresa que ela começa pela ferramenta, né? Então, normalmente, vamos pensar assim, vocês estão aí em casa, a gente sabe muitas vezes que não tem condições de contratar uma agência de marketing, um estrategista e A gente sabe que essa é a realidade do empreendedor brasileiro, né? Sim. Mas ainda aqui em Porto Alegre, pós-enchente, que foi todo um caos aí, que o pessoal tá se recuperando. Então, o marketing, ele vira um gasto quando ele não tá ligado a uma estratégia. Né? Então, uma empresa que ela gasta, ela começa pelo post. Uma empresa que ela investe em marketing, ela começa pelo diagnóstico. Diagnóstico de quem é o meu cliente, por que ele compra de mim e não compra do meu concorrente. E aí tem uma análise que eu sempre brinco, assim, que eu falo para as pessoas. Olha o teu concorrente, e não para copiar ele, mas para pensar assim, de que forma eu posso
adaptar as coisas que o meu concorrente faz para a minha realidade, para o contexto do meu cliente. E também de que forma eu posso olhar aquilo que o meu cliente não faz e começar a fazer também. Para promover diferenciação, que também é Exato. É assim, um indicador muito bom quando a gente fala de marketing, né? Então, claro, o empresário, ele precisa entender que o marketing, ele precisa ter uma especificidade, né? Ele precisa ser específico para algum objetivo específico, um objetivo dentro da empresa. Ele precisa ser mensurável, então ele precisa ter um dado, um número, para poder medir o resultado final lá no faturamento. Né? Muitas vezes as pessoas elas param só no meio do caminho, então ficam só no engajamento. Nem sempre engajamento traz dinheiro. Exato. Né? A gente sabe muito disso. Exato. Precisa também ele precisa ser relevante para o negócio. Então, assim, a gente vê muitas vezes empresas copiando conteúdo uma das outras. Sim. Por que não adaptar aquele conteúdo de acordo com a tua realidade? Brincar um pouquinho. Porque é isso que chama atenção, né? É a gente aqui, a gente olhar para o público, falar, dar real pro negócio, desmistificar todas essas figuras que o marketing usa, né? O storytelling, o budget, aquela coisa toda. Sim. Por isso que eu trouxe a comunicação facilitada para dentro das minhas consultorias também, sabe? É muito importante, eu acho, porque as pessoas talvez ainda tenham uma cultura, e claro, agora a gente vem numa cultura muito mais de dados, mas as pessoas ainda talvez venham numa cultura de que antigamente a gente não mensurava de fato, né? Se olhava pelo número de leitores de um jornal, ou pelo número de pessoas que assistiam aquele canal, mas não se tinha de fato ideia de quanto se atingia dentro daquele número que diziam ter de assinantes, né? Hoje já é bem diferente esse cenário. A gente consegue com digital, tem outras coisas, claro, que ainda TV, jornal, né? São coisas que ainda são um pouquinho mais intangíveis nessa questão de mensuração, mas a gente tem muitas outras formas de mensurar. E as pessoas talvez ainda venham de uma cultura que o marketing não se mensura, não se olha muito para isso. E eu acho muito interessante a gente ter que olhar para o marketing justamente nesse formato de que ele está ali para apoiar o negócio a alcançar os seus objetivos de faturamento, inclusive, né? Então, olhar para essa forma de que eu vou comunicar, como é que eu vou estar lá, olhar para a sua concorrência, entender de fato o seu público, porque eu posso ter o meu tom de voz como empresa, mas ainda assim eu preciso também comunicar no tom de voz em que o meu cliente vai entender, porque eu posso ser uma empresa que vende algo muito técnico, mas eu preciso ter também um lado humanizado. Então tem toda uma série de questões que às vezes as pessoas, né, e as empresas, empresários, ou às vezes até profissionais que também trabalham seu posicionamento, não levam em consideração. Então eu acho isso bem interessante que tu trouxe eu defendo muito isso de que a gente não tem que copiar, mas a gente tem que traduzir dentro pro nosso conceito, pro teu conceito de empresa, pro teu conceito de profissional, uma ideia que, por exemplo, viralizou. Como é que eu faço para transformar isso para um conteúdo relevante pro meu público, sem ser só uma cópia? Porque não adianta eu só ficar lá copiando, né, conteúdo. Eu acho isso muito interessante. E quando assim, Felipe, quando o empresário ele diz assim, o marketing não me dá retorno, o problema costuma estar no marketing ou na forma como ele foi estruturado, porque eu acho que o marketing muitas vezes também é cobrado por resultado, né? Só que ele não recebeu ali a questão da estratégia, não tem um posicionamento, o processo comercial ele não tem clareza, não tem uma meta clara muitas vezes, ou a integração ali com o próprio negócio. Aí parece que o problema muitas vezes é o marketing, quando talvez seja uma falta de direção. Então, queria te ouvir um pouquinho aí. Quando o empresário às vezes chega pra ti te dizendo, mas esse marketing não me dá retorno, Felipe. Sim, nunca ninguém comprou por mim no Instagram, né? Que a gente vê muito essa fala, assim. Eu sempre costumo dizer, eu costumo quebrar um pouco esse paradigma de que o marketing ele não resolve falta de estratégia. Sim. Então não adianta tu pegar e tu ter uma estratégia de marketing, ou uma estratégia não, mas você ter um post, ter uma presença digital ali funcionando, se não tá ligado a nenhuma estratégia, né? E aí o que acontece? Quando o marketing, quando o post, quando a presença digital ela não tá ligada a uma estratégia, ela vira só comunicados dentro de uma rede social. Né? Estamos atendendo tal horário, estamos fazendo isso, vendemos aquilo por tal valor, aquela coisa toda, né? E o marketing e toda essa questão de
de botar nas redes sociais todas essas informações sem um direcionamento, vira algo muito supérfluo, vira algo muito superficial e não conecta, sabe? Então, normalmente o marketing sem gestão, ele realmente é um gasto, né? E a gente precisa ligar indicadores, e aí tá a dificuldade de muitos dos clientes que chegam até a minha mesa, né? Tá, mas como é que eu traduzo aquelas métricas e aquelas palavras difíceis do Instagram, do Facebook, das redes sociais por aí, em algo que realmente me traga retorno, né? Porque a gente sabe que o marketing, como a gente tá falando de marketing como um posicionamento de mercado, Sim. o marketing ele vai servir para quê? Ele não vai servir para que os clientes comprem de ti diretamente pelo Instagram. Até porque hoje o comportamento do consumidor mudou tanto que meio que não existe isso, né? Olhar um produto solto no Instagram de uma marca que tu não conhece e dizer, oi, quero comprar, me envia aqui, tá aqui o Pix. Não existe isso. Não. As pessoas acabam utilizando a rede social, né? Utilizando o posicionamento da marca, ou seja, como a marca é vista na internet, para validar a segurança em comprar um determinado produto ou serviço, ou para invalidar também, né? Que a gente vê muito isso, assim, uma empresa super bem estruturada, na rede social muito bonita, mas aí tu vai lá no Google lá para ver como é que funciona. Acaba tendo vários pontos de contato para tu ter, de fato, confiança e comprar com aquela empresa, né? Então, Exato. não é realmente só colocar produto que vai fazer tu vender. Né? E dá para te pegar e transformar esses dados um pouco intangíveis, um pouco imaginários, um pouco de achismos, né? Eu acho que a empresa tá indo bem, eu acho que o marketing tá indo bem ou não. Dá para transformar aquilo em dados. Por exemplo, um dado que eu uso muito. Quantos clientes foram atingidos pelas tuas publicações durante o último mês? Quanto desses clientes acabaram te chamando, ou entrando em contato, ou curtindo um outro post? Né? É mais ou menos imaginar assim, a jornada do cliente. Exato. Do começo lá, quando ele sabe da tua empresa, até o final, que a gente vê muito que eu chamo carinhosamente de AIDA, né? Atrair atenção, despertar interesse, né? Desejo, ação, enfim. Toda essa questão técnica aqui, mas dá para traduzir isso em algo que literalmente faça sentido para o negócio. É fácil. É só literalmente entender e conectar o que é empírico e o que é real dentro desse negócio. Para conseguir linkar as duas coisas e ter um planejamento, um objetivo por marketing deixar de ser gasto. E começar a virar investimento. É uma coisa assim que eu fico pensando também, até isso já me leva até para a próxima pergunta, é que acaba que é muito nítido, assim, eu, pelo menos por todos os lugares que eu já passei, por todas as empresas que eu já atendi, que chegam até mim, acaba sempre tendo uma briga entre comercial e marketing, né? Um empurra pro outro. Então, eles não deveriam ser mundos separados. Na verdade, eles são mundos completamente complementares, né? Mas, porque assim, se uma empresa ela não entende o cliente, ela não entende a oferta, ela não entende o seu diferencial, que é o que a gente estava comentando, né? O processo comercial, ele vai ficar muito mais difícil e o marketing acaba não conseguindo também gerar um resultado consistente, né? Então, como que tu acha que a falta de visão comercial, ela impacta a forma como o marketing ele é percebido dentro da empresa, por exemplo? Nossa, é uma pergunta que dá para escrever uma tese de doutorado, assim, sobre isso, né, Kátia? É importante porque são vários detalhes que acabam fazendo que o marketing ele seja visto de uma forma errônea, muitas vezes, nas organizações, né? A gente tem muitas empresas, por exemplo, que utilizam as redes sociais para gerar leads, né? Que leads são os clientes que entram em contato lá com o número de telefone, e-mail e tudo mais, mas não responde rápido. A gente tem muita empresa que comunica o preço antes de comunicar o valor do produto ou do serviço. A gente tem muita empresa que quer vender para todo mundo e acaba não vendendo para ninguém, né? E eu acredito muito nessa versão integrada, assim, do marketing, do comercial. E eu acho que eles deveriam casar muito bem dentro de uma empresa, né? Muitas vezes o marketing ele só cobra do comercial fechamento. E aí esquece da qualidade do post, da qualidade do posicionamento de mercado, né? De tudo isso que acaba acontecendo por aí atrás. Então, acho que o grande segredo, literalmente, para fazer o marketing se alinhar com o comercial, primeiro é feedback constante, né? Sim. É reunião todos os dias para definir métricas. Um plano que eu uso muito em plano de comunicação e marketing, quando eu alinho nas consultorias marketing comercial, porque eu entendo que uma coisa não tem como andar sem a outra. Sim. Né? É justamente um 5W2H, que é uma ferramenta simples, para dizer o que eu vou fazer, qual é o objetivo que eu quero chegar e como eu vou chegar até lá. Falta muitas vezes essa clareza, né? Falta. De como chegar até lá e o que eu vou fazer com a equipe. Eu costumo dizer que o marketing é como se fosse
o cérebro da empresa de uma forma a olhar para fora, né? De uma forma mais... Sim, e olhar ela pra fora. precisa desses Exato. outros, do insumo dos outros que estão mais lá, às vezes no campo de batalha, digamos assim, né? Quem tá lá no atendimento vai entender quais são as reclamações que vem mais. O comercial que começa o pitch ali de venda, né? Como é que as coisas vão andando, como é que daqui a um pouco é a melhor forma de abordagem. E tudo isso o marketing pode usar como insumo. Só que como às vezes essas áreas começam a se empurrar a culpa umas para as outras porque não alcançaram o objetivo, e isso é muito engraçado, porque eu falo, gente, todos, quando eu entro, né, para as consultorias, a gente está trabalhando todo mundo para a mesma empresa, por que vocês estão brigando, né? Tá todo mundo querendo um bem comum, se a gente não se acerta de alguma forma, não vamos apontar culpados aqui, vamos tentar achar o melhor formato para que tudo rode de uma forma, né, tenha uma forma melhor de ser rodada. Então, mas é muito engraçado, eu vejo muito isso, assim, do pessoal acabar brigando e empurrando, assim, muito pro outro. Na tua experiência, assim, Felipe, eu queria te ouvir um pouquinho... as pequenas empresas, assim, né? Quais são os erros mais comuns quando o empresário, ele começa... porque às vezes ele não tem um marketing, ou ele começa a crescer e quer ampliar o marketing. Quais são os maiores erros, assim, quando ele quer começar a investir? Tu sabe que é tradicional, todas as empresas que eu já atendi até hoje, com raríssimas exceções, querem um resultado rápido sem planejamento. Uhum. Para começo de conversa. É tipo começar um casamento sem saber quem é o noivo e a noiva, entendeu? Não faz sentido. E querer que dê certo. O marketing, ele funciona, ele tá muito nesse local, né? Onde as pessoas, elas buscam o resultado e elas acham, as minhas vendas estão baixas, eu preciso investir em marketing. Muitas vezes é essa falta de interconexão entre as áreas, né? Entre as pessoas e essa similaridade de pensamento, de cultura, de entender também que estamos todos no mesmo barco. Né? Diferentemente de muitas empresas que são burocráticas e gigantescas, que têm sim o direcionamento por áreas muitas vezes, uma pequena e média empresa, e que a gente vê, né, aqui em Porto Alegre, por exemplo, a maioria está dentro do mesmo barco, fazendo a mesma coisa e deve lutar pelo mesmo negócio, né? Então, acho que o primeiro erro que eu vejo, assim, que é muito, muito forte, sempre em todas as empresas, é querer investir no marketing sem planejamento. E aí acaba acontecendo aquilo que a gente falou, né? Um atendimento que não se conecta com marketing, né? Um atendimento inicial ali para falar o porquê de comprar aquele produto, aquele serviço, completamente descaracterizado da mensagem que está sendo alinhada dentro das redes sociais, né? O foco do marketing, que é uma coisa que eu falo, é que você tem que mostrar para o teu futuro cliente que tu é a primeira opção dele. Então, isso é muito difícil, né? Eu tô falando do futuro cliente, ou seja, um cliente que não é teu, uma pessoa que não conhece, e tu tem que se tornar presente na cabeça daquele cliente, no consciente, do inconsciente daquele cliente. A gente vai entrar lá em neuromarketing também, né? Que eu adoro essa área, para mostrar que tu é a primeira opção. E isso é uma coisa muito difícil também. Porque a gente sempre tenta performar a questão de eu preciso vender, porque a gente sabe que não tá sobrando dinheiro pra ninguém, né? E aí a gente fica naquela coisa e naquela aflição de querer vender. A gente esquece que o marketing é todo o processo de se relacionar com o teu futuro cliente. Simples, todo o processo. E quando eu falo todo o processo de se relacionar com o teu futuro cliente, é tudo. É a cor, é a letra, é a forma de linguagem, é qual é a plataforma que tu vai utilizar para conversar com o cliente. Inclusive o pós-venda, né? Mesmo porque as pessoas que ele pode até já ser daqui um pouco o teu cliente, mas como que tu mantém? Porque também tá cheio, o cliente recebe muita informação, concorrente sempre tem. Então, como que a gente mantém também isso, né? Bem importante. Nossa, sim, isso é muito importante. Pós-venda é uma coisa que, assim, não existe, né, praticamente. Não existe, assim, é uma coisa que é um futuro distante épico. São pouquíssimas empresas que fazem pós-venda. E aí eu fico pensando... Desculpa. E aí eu fico pensando que a maioria das empresas, ela acaba gastando dinheiro para conseguir aquele cliente e depois esquece o cliente. Não faz o mínimo de sentido isso. Eu invisto dinheiro, tempo, estratégia, post, ligação, comercial para poder conseguir vender para aquele cliente e depois eu sumo. Para que isso? Sabe? Por que não ter uma estratégia voltada, que eu sempre chamo de estratégia de renovação, por exemplo? Pegar todos os clientes que você vendeu nos últimos 6 meses e entrar em contato diretamente com cada um deles.
sabe? Isso também é um dos erros que eu vejo muito acontecer por aí. Gasta em adquirir novos clientes e esquece dos que já adquiriu. Não, é verdade. A gente, para fechar a nossa conversa aqui, eu quero ir para um momento que é rápido, mas já é marca registrada aqui do programa, que eu vou fazer algumas afirmações e daí tu me diz se merece ou não destaque. Ele é no estilo mitos e verdades. E por quê, mas de uma forma breve. Marketing é uma das primeiras áreas cortadas porque ainda é mal compreendido. 100% de certeza. Daquilo que a gente falou, né? O marketing, ele falta compreensão e ele falta conexão. Acho que falta estratégia. Parem de pensar em marketing sobre só post no Instagram, nas redes sociais, e comecem a olhar marketing como uma ferramenta de comunicação. Tudo aquilo que eu faço comunica. Tudo aquilo que a gente comunica. Né? Se eu chegasse aqui, por exemplo, de bermuda e chinelo de dedo, eu estaria comunicando uma coisa. E se eu estou aqui hoje dessa forma, porque eu estou comunicando outra. Então, tudo, absolutamente tudo comunica. E olha que engraçado, né? A gente já se conhecia, eu e a Kátia, você saberia, a gente já se conhecia e a gente se comunicou sem se falar. É verdade. Foi primeiro pela visão, e pela visão a gente olha assim, essa guria trabalha com marketing, será? Né? E aí a gente acaba se conectando porque a gente tem a mesma energia, né? Os marqueteiros se unem, não adianta. Não, é verdade. O problema não é investir pouco em marketing, é investir sem direção. Exatamente. Quando a gente não tem direção, a gente não tem planejamento, é tipo fazer dieta e não se pesar. Não faz sentido, né? A gente precisa literalmente ter uma meta, um objetivo, né? Precisa ter. Não tem como não ter. Nem todo corte em marketing é erro, mas cortar sem diagnóstico quase sempre é perigoso. Claro, com certeza, com certeza. Quando a gente corta sem saber o que a gente está cortando, a gente pode cortar muitas vezes o ponto principal de ligação com o nosso cliente ali fora. Né? A gente vê muitas marcas fazendo isso, marcas grandes, inclusive, que descontinuam uma linha de produto ou serviço e não comunicam, né? Ou que tiram um produto da prateleira do mercado e não comunicam, profissionais que mudam o seu tipo de trabalho a cada ano e não comunicam. E aí toda a estratégia que tu leva anos, muitas vezes, para linkar, para conseguir construir, é perdida em questão de 2 segundos. Sim. E para fechar aqui, marketing estratégico não é luxo de empresa grande, é necessidade de empresa que quer crescer com mais clareza. Mais ainda, necessidade de empresa pequena que quer crescer com mais clareza. Por quê? Porque empresa grande tem orçamento para queimar. Vou ser muito sincero, empresa grande tem orçamento para queimar. Então, assim, se uma empresa gigantesca ela errar, tudo bem, não vai fazer tanta diferença, assim, no orçamento dela, final, no mês, do faturamento todo. Agora, nós que somos empresários de micro e pequenas empresas, o nosso erro, ele custa. E ele não custa muitas vezes grana, ele custa tempo, e tempo é dinheiro. Né? Então, a gente tem que, sim, nós ainda mais, empresas pequenas, nós temos que ter estratégias ligadas a marketing 100% das vezes. Porque o marketing é o que ensina, o que vai trazer clientes para dentro da gente, e é o que ensina para o cliente quem a gente é. Concordo. Não dá para sair cortando assim a moda louco, não, gente. Pelo amor, segura aí, segura. Pois então, gente, no fim das contas, talvez o marketing ele realmente seja cortado porque em muitas empresas ele ainda não foi colocado no lugar certo. Então, quando o marketing ele é realmente tratado como uma peça solta, que é o que a gente estava conversando aqui, ele vai se tornar um custo e aí vai ter que ser cortado, mas vai acabar sendo aí um desperdício para vocês, porque o marketing, quando ele é colocado no lugar certo, eu garanto para vocês, ele alavanca e traz muito resultado, com certeza. Eu queria fazer um agradecimento de novo para o Felipe pelo papo aqui hoje. Novamente agradecer os nossos parceiros, a Oliva Consultoria em Marketing e Estratégia e também a Colheita Mentoria Especializada em Negócios e Carreiras. Felipe, quer deixar um recado final aí para o pessoal e também os teus contatos? Quero sim, galera. Eu sou o Felipe Bitarello, como você já sabe. O meu Instagram é @fbitarello, Bitarello, 2 L's. Mas se jogar FBita, já vai me achar ali direitinho. E eu trabalho com consultorias específicas na área de marketing também. O meu objetivo é aumento de faturamento. Então, eu faço um diagnóstico em toda a empresa e com base nesse diagnóstico, a gente elabora um plano de ação onde eu ponho a mão na massa juntos. Porque também tem esse diferencial, né? Você gosta de só contratar consultoria para dizer pra gente dar mais trabalho, não faz sentido. Eu sou o cara que põe a mão na massa junto. E lembrem-se do seguinte, assim, eu acho que uma frase que eu posso deixar aí para vocês botarem, pensarem durante a semana, é que marketing sem posicionamento, ele é custo.
Então, marketing sem estratégia, ele é gasto. Então, marketing não é só o post mais bonito, é o que faz coerência para o teu negócio, para o teu cliente. Ele tem que conversar com o teu cliente, ele tem que se relacionar com o teu cliente. Será que o teu marketing de casa, ele está se relacionando contigo, com o teu cliente, o público-alvo final, aquele que compra lá de ti todo mês? Se não estiver fazendo, é a hora de tu sentar com um consultor específico, né, de marketing para conversar sobre isso. Porque chega de ficar perdendo dinheiro, né? Com não certeza, com certeza. O Felipe, realmente, vale a pena chamar ele para conversar. Assim como o Felipe, eu também faço, a gente faz esse complemento aí de trabalho, que é muito importante, gente, vocês olharem para o marketing de vocês. Esse foi mais um Marca Texto, o programa que coloca o marketing em destaque. Toda semana vocês encontram episódios novos na RS Play TV, no YouTube e também no Spotify. E vocês me encontram no @KatiaLimberger ou no @mkt.oliva. Obrigada pela paciência hoje, pela minha voz e até a próxima!